anime Boku no Hero Academia tenha tido uma queda acentuada de qualidade nas últimas temporadas, é inegável o seu impacto no mundo otaku. Bom pelo menos em seus arcos iniciais, mais ou menos até ali, na luta do All Might com o All for One. Ou quem sabe, talvez até o arco do Overhaul. Bom, enfim, para iniciarmos nossas desventuras com Boku no Hero, vamos começar falando de Midoriya. Eu sei que já existem diversos vídeos internet afora elogiando e atacando o protagonista. No entanto, hoje quero trazer uma outra visão e, quem sabe, contribuir para essa discussão. Então vamos à nossa pergunta norteadora. Por que Midoriya se destaca tanto dos outros heróis de sua geração? Então, se você ficou curioso para saber, senta aí que nós vamos conversar um pouco. Para quem não me conhece, eu sou Alia e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No início da obra, Midoriya é apenas um garoto comum que vive em um universo onde a maior parte das pessoas despertou uma anomalia chamada individualidade. Essa individualidade surge na forma de um superpoder, com cada pessoa desenvolvendo uma habilidade única, geralmente ligada ao seu biótipo físico ou personalidade, como é o caso do Kamui Woods para biótipo e o Endeavor para personalidade. E diferente das obras ocidentais onde os super seres são uma parcela mínima da sociedade, em Boku no Hero, há uma subversão desse tema, onde a maior parte da sociedade desperta essas habilidades. E não ter esses poderes é o que se torna incomum, quase como um fenômeno raro. Claro que nem todas as habilidades são fenomenais, mas elas fazem parte do cotidiano desse mundo. E Midoriya, ao menos inicialmente, faz parte desse grupo. E antes de descobrir que ele não despertaria uma habilidade, o jovem, como toda criança, sonhava em se tornar um herói um dia. Já que nesse universo, ser herói é só mais uma profissão. E muito do que se diz por aí, quando Midoriya descobre que não irá despertar um poder, é que ele não fica triste inicialmente por isso. Ele mesmo fala na introdução que sua tristeza não era pela falta de individualidade. Me perdoe, Zuko. Eu sinto muito. Não era isso. Não era nada disso, mãe. O que eu queria que tivesse me dito era... Seu medo era não poder se tornar um herói, o que é um contraponto muito curioso com seu maior ídolo, All Might. Mas segure aí essa informação que já já a gente chega lá. Ter habilidades especiais no universo de Boku no Hero não transforma automaticamente os indivíduos em super-heróis ou vilões. Existe dentro dessa sociedade uma quantidade absurda de outras pessoas que vivem uma vida comum. Elas trabalham, estudam e se desenvolvem, como na realidade em que vivemos. Então, ser herói não está ligado à habilidade que eles desenvolvem. E Midoriya, quando descobre que não teria poderes, não perde sua esperança de ao menos tentar fazer a diferença, mesmo que o caminho fosse mais difícil, porque, de uma certa forma, ele já sabia disso. Quando ele pergunta para sua mãe se ele poderia ser um herói mesmo sem individualidade, ela chora e diz sentir muito pelo filho, porque entende que ele perdeu a chance de alcançar o sonho dele. Mas a verdade é que isso não era um impedimento para ele chegar lá. Com o desenvolvimento do anime, vemos que a maior parte dos heróis não possui habilidades que lhes concedam proeza física ou capacidade de batalha além do comum. A individualidade age mais como uma habilidade que os difere dos demais na hora de entrar em ação. Alguns possuem poderes de defesa, cura e ataque, mas todos têm limitações, ou mesmo desvantagens ao usar esses poderes, precisando recorrer a estratégias auxiliares para ganhar campo na hora de entrar em ação. Por isso, desde jovens, eles são treinados para desenvolver ao máximo suas habilidades, sejam elas físicas, psíquicas ou metafísicas, para que, na hora em que estiverem em campo, saibam reconhecer o cenário e desenvolver suas capacidades para auxiliar os heróis mais experientes, salvar civis que estejam em perigo ou serem a ponta da lança em combate. Mas em momento algum, é dito que não ter poder te impede de ser herói. E antes que você, fã de carteirinha, fique bravo e xingue muito nos comentários, permita-me continuar a ideia para tentar te mostrar o meu ponto. No episódio 49 da série,
All Might entra numa batalha mortal contra seu Nemesis All for One. E no decorrer do episódio, se não me engano, já na abertura, ele tem uma conversa com Nana Shimura, sua tutora, sobre como ele queria ser um pináculo de esperança para a humanidade ao se tornar um herói. E nada o impediria disso, nem mesmo não ter individualidade alguma. Sim, All Might também não tinha individualidade quando começou a sua carreira de aspirante a herói. O que ele tinha na época era um profundo senso de dever que o impelia a buscar por isso, por causa de suas crenças pessoais e seus princípios, mas ele não estava preocupado em não ter uma habilidade fantástica para isso. O que ele precisava era de uma chance para mostrar que ele conseguiria. E abrindo um parêntese aqui, se o autor fosse para um lado onde o maior herói do Japão não tivesse habilidade especial alguma, mas fizesse uso apenas de sua inteligência, treino e esforço, num mundo onde a sociedade prioriza essas habilidades, seria um baita plot twist para a cabeça de alguns. E ele recebe justamente o poder de sua mestra naquele momento, por ela perceber que seu coração era heróico o suficiente para carregar a maior habilidade que aquele mundo já testemunhou, sem se corromper. E é isso que All Might não vê inicialmente em Deku. Eu sei, quebra de expectativa, né? Mas quando All Might se encontra com Midoriya pela primeira vez, ele está tão fascinado por ver seu herói que não consegue perceber a verdadeira grandeza de Toshinori. Em sua conversa, Midoriya fica surpreso ao descobrir que All Might está enfraquecido e que ele é só um cara comum. E nessa hora, ele pergunta para All Might se ele também pode ser um herói como ele, e All Might responde que não. E aqui parece que All Might está sendo injusto e até mesmo desdenhoso com o garoto. Mas a verdade é que ele percebeu que Deku queria apenas validação para correr atrás do seu sonho. E se ele não tinha coragem para fazê-lo sozinho, sem precisar que os outros o empurrassem, ele não conseguiria vencer as diversas barreiras que existem para ser herói, mesmo tendo individualidade. Midoriya passou muito tempo tendo pena de si mesmo, querendo ser um herói, que esqueceu de fazer aquilo que ele mais precisava para se tornar se desenvolver como herói. E não é como se isso não estivesse dentro do garoto, já que em diversos momentos de sua infância, Midoriya já havia demonstrado essa capacidade, estendendo a mão para seus amigos, protegendo pessoas mais fracas que ele e não se afastando de Bakugou, porque sabia que, no fundo, ele era só um garoto indefeso contra suas próprias emoções explosivas. Bakugou reconhecia Deku como um rival, mesmo que não parecesse à primeira vista, mas essa atitude de pegar no pé do garoto desde sempre é porque ele reconhecia grandeza em Deku. Grandeza essa que o próprio garoto não via, porque lá atrás, quando ele descobriu que não poderia ser herói, ele buscou uma validação externa que não veio. E claro, ter apoio daqueles que estão ao nosso redor realmente faz uma diferença. E é saudável que exista isso, principalmente quando esse apoio vem de dentro de casa. Mas mesmo que exista o apoio externo, é necessário que haja uma atitude vinda da própria pessoa na hora de buscar o caminho que ela quer percorrer. Trazendo essa discussão para a nossa realidade, todas as pessoas têm dificuldades na hora de se inserir na sociedade. A maior parte da população vive uma vida comum e, em geral, enfrenta o mesmo tipo de desafio para se destacar. Estudam desde pequenas, alguns precisam trabalhar ainda adolescentes para ajudar em casa e conciliar isso com uma vida de estudos que pode levar anos para acabar, dependendo do nível acadêmico que a pessoa escolher. Existem pessoas que passam por mais dificuldades e outras que não enfrentam dificuldade nenhuma? Existem, mas elas são os extremos dessa linha. Num geral, e aqui sem essa comiseração pelo sofrimento, as pessoas estão muito mais próximas da mesma realidade e dificuldade do que a mídia tenta vender. Basta você dar uma volta com seus amigos e ver que a maior parte de vocês compartilha o mesmo nível social. E muitas vezes se destacam aqueles que se empenham de verdade para alcançar seus sonhos, tomando para si a responsabilidade de abrir mão de muitos prazeres para pavimentar o futuro que eles querem. E quando All Might está frente a frente com Midoriya, ele não enxerga isso no garoto. Isso porque ele tem propriedade para reconhecer essa intenção. Embora Midoriya tenha tido coragem de segui-lo até ali, faltava algo para que ele saísse do quero ser para o vou ser. E só depois, quando ele recebe o baque de ver seu herói jogando um balde de água fria, é que ele percebe que existe algo nele mesmo que o afasta disso, que é rompido quando ele vê um conhecido precisando de socorro. Ali, naquele momento, All Might viu a chama no garoto que ele estava procurando. E essa chama incendeia tão rapidamente que ele se anima ao ponto de recobrar sua força de vontade e assumir sua forma de herói mais
mais uma vez para salvar Bakugou e Midoriya do vilão. O que fica de aprendizado nessa fase inicial de Boku no Hero é que a jornada de um herói não é algo tão simples de se conseguir, nem mesmo tão fácil de realizar. Embora existam entre eles os que estão ali apenas pelo prestígio e pela fama, num geral, os heróis colocam suas vidas em risco para salvar outras pessoas e precisam estar cientes de que, em uma missão real, eles podem não sair vivos dela. E é isso que Deku precisava entender antes de querer ser herói. A jornada exige sacrifícios, esforço e uma dedicação que vai muito além de apenas idealizar estar lá. No nosso contexto como cristãos, não temos uma sociedade de seres com superpoderes disputando pela posição de maior herói da Terra. Mas no campo social e profissional, estamos todos correndo atrás de posições e lugares que almejamos estar. Seja uma posição de destaque dentro de uma grande empresa multinacional, seja como um influenciador na internet ou ocupando um cargo de liderança na igreja, sempre queremos estar em um lugar onde as pessoas vão nos ver, nos ouvir e respeitar. E não é errado lutar para conseguir essas posições. O erro é que elas sejam um fim em si mesmas. É querer estar ali apenas para ser reconhecido e ter suas próprias convicções validadas por vaidade. E, principalmente, que esses lugares sejam alcançados sem sacrifício ou esforço algum. E bem, não fique você pensando que isso é só luxo da nossa época. Todas as vezes que confrontaram Jesus na intenção de obter salvação, sem que preço algum fosse pago para isso, ele foi enfático ao ensinar seus seguidores que é necessário um desprendimento da carne para que a graça fosse alcançada. Deixar riquezas de lado, deixar prazeres de lado, deixar amores que competissem com Deus no coração, respeitar a vida do próximo, não revidar com força equivalente a uma afronta, mas com compaixão, entre outros exemplos. Todos esses exigiram e exigem por parte de seus seguidores um esforço fora do comum para exercer com qualidade. Isso porque não existe um caminho fácil para se obter um futuro de qualidade. Não existe conquista que não exija por parte de seus conquistadores esforço. O tolo fundamenta sua casa em terreno arenoso, e quando bate o vento e vem a chuva, tudo se desfaz e as estruturas são derrubadas. Não é assim o prudente, que faz a sua casa na rocha. Quando vem essas coisas, ela não é derrubada. Depois disso, Deku finalmente escuta a resposta que ele tanto buscava. O primeiro passo para se transformar num herói foi achar esse fundamento dentro de si mesmo. Mas ele não seria o último, já que após isso, Deku passaria por um intenso treinamento para alcançar níveis maiores de desenvolvimento, fazendo jus ao grito de guerra dos heróis. Bem, para quem conhece Boku no Hero, sabe que a história não termina aqui. Ainda existem outras coisas para serem analisadas e conversadas, mas elas ficam para um próximo vídeo. Se você gostou, diz pra gente nos comentários e compartilha com seus amigos para que mais pessoas se juntem a nós nessa jornada. Até a próxima!